Hoje queremos falar um pouco sobre as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau. Lembre-se que uma equação do segundo grau tem esse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes. Então a, b e c são os coeficientes aqui, eles têm que ser reais e o a não pode ser zero. Esses são os coeficientes. Então, coeficientes da equação do segundo grau tem que ser reais e o coeficiente do termo do segundo grau não pode ser zero. Bom, já sabemos que as raízes das equações do segundo grau têm o seguinte formato. Vamos chamar de x1 e 2. Então, x1 e 2 tem o seguinte formato: menos b mais ou menos a raiz do que chamamos de delta ou discriminante sobre 2 vezes a. Esse delta ele vale o seguinte: b ao quadrado menos 4ac. Bom, devido a essas características, temos algumas conclusões que já fizemos aqui também. Por exemplo, a soma das raízes, vamos chamar de S, ela é igual a menos b sobre a, onde b e a são esses coeficientes que aparecem aqui. E o produto das raízes, P, é igual a C sobre A. Então podemos saber a soma e o produto das raízes sem nem mesmo ter que calculá-las. Fizemos algumas outras relações também importantes, como a soma dos inversos, a soma dos quadrados e por aí vai. Não é isso que queremos hoje. Queremos olhar que tipo de raízes uma equação tem sob determinadas condições. Então, por exemplo, quando queremos que haja duas raízes reais e distintas, então, 1. Quando queremos que haja duas raízes reais e distintas, o delta deve ser maior que zero. Distintas devemos ter delta maior que zero. Então, delta maior que zero. Isso ocorre porque, se delta for maior que zero, nessa expressão aqui, inicial, teremos um valor positivo aqui, e aí raiz desse valor positivo vai gerar duas raízes diferentes, uma com mais raiz de delta e outra com menos raiz de delta. Então vamos a um exemplo de problema em que isso pode ser utilizado. Digamos que você tenha essa equação do segundo grau: x ao quadrado menos 3x mais m menos 2 igual a zero. E aí queremos saber o valor de m para que essa equação tenha duas raízes reais e distintas. Para que ela tenha duas raízes reais e distintas, o delta deve ser maior que zero. Então, vamos calcular o delta. Quem é o delta aqui? b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é m menos 2. Então, teremos 9 menos 4, que multiplica m menos 2, e isso deve ser maior que zero, ou seja, menos 4m mais 8 mais 9 deve ser maior que zero. Finalmente, podemos agora isolar o m. Teremos menos 4m maior que menos 17. Como dividimos tudo por menos 4, teremos m menor que 17 quartos. Ok, então se m for menor que 17 quartos, essa equação tem duas raízes reais e distintas. Certo. Vamos ao exemplo 2.
2. Se quisermos duas raízes reais iguais, então duas raízes reais iguais. Pronto. Para que isso aconteça, devemos ter, só para usar a mesma cor de antes, usamos delta amarelo. Então, delta agora deve ser igual a zero. Então, devemos ter delta agora igual a zero. Então, de novo, vamos pensar aqui num exemplo. Exemplo pode ser o seguinte. M menos 2 x ao quadrado menos 3x mais 7 igual a zero. Então, queremos raízes reais iguais. Raízes reais iguais, vamos escrever o delta de novo. Quem é o delta nesse caso? Delta, vamos fazer de verde, delta vai ser delta b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é m menos 2, vezes c, que nesse caso é 7, e aí teremos 9 menos 4 vezes 7, 28, vezes m menos 2, e isso deve ser igual a zero, já que queremos raízes reais iguais. Então, menos 28m, aplicando a distributiva, mais 56, mais 9, deve ser igual a zero. 56 mais 9, teremos 65, então menos 28m igual a menos 65. Então, m deve ser igual a 65 sobre 28, já que a divisão por menos 28 vai trocar o sinal de ambos os lados. Bom, então agora temos m igual a 65 sobre 28 para que essa equação do segundo grau tenha raízes reais iguais. Aqui é um detalhe importante. Repare que como m menos 2 multiplica x ao quadrado, devemos ter como condição inicial que m menos 2 deve ser diferente de zero. Vimos isso no começo desse vídeo. O coeficiente em A ele deve ser diferente de zero. Então, m deve ser diferente de 2. Como 65 sobre 28 é diferente de 2, tudo ok. M pode ser 65 sobre 28. Ok. Repare que aqui no exemplo anterior não havia essa restrição. Muito bem. 3. No exemplo 3, se quisermos que não haja raízes reais, não há raízes, não há raízes reais. Se queremos que não haja raízes reais, devemos ter o delta agora menor que zero. Muito bem. Então, agora vamos ver mais um exemplo. Queremos o delta menor que zero, então teremos algo do tipo... vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. M ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado esse m ao quadrado aqui não vai me atrapalhar. Vamos pensar aqui em x ao quadrado mesmo. Vou tirar o m do coeficiente quadrático. Vamos colocar como menos 2x mais 5m menos 1 igual a zero. Pronto. Queremos que delta seja menor que zero, então queremos que isso aqui aconteça, né? Delta igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é 5m menos 1,
Então, teremos 4 menos 4 que multiplica 5m menos 1 deve ser menor que zero para que não haja raízes reais. Podemos dividir toda essa inequação por 4. Como 4 é positivo, não vai alterar a desigualdade. Então, aqui 4, 4, ficaremos com 1 menos 1 vezes 5, m menos 1 menor que zero. Então, do lado esquerdo, ficaremos com menos 5m mais 1. E esse mais 1 aqui ainda, mais 1 menor que zero, menos 5m menor que menos 2. E aí, dividindo tudo por menos 5, teremos m maior que 2 quintos, por exemplo. Pronto. Então, teremos aí uma inequação sobre m. Então, m deve ser real. Como m não faz parte, por isso que eu preferi tirar aqui. Como aqui é um número positivo, não há problema sobre m. Repare que isso pode fazer recair numa inequação do segundo grau. Não queremos dificultar demais nos exemplos para que você entenda, mas repare que podemos recair, e aí só como observação, podemos recair numa inequação do segundo grau. Por exemplo, digamos que tivéssemos m menos 2 x ao quadrado menos mx mais 1 igual a zero. Se quisermos que delta seja maior que zero, por exemplo, teremos menos m ao quadrado menos 4 vezes a, que é m menos 2, vezes c, que é 1, e isso deve ser maior que zero. Repare que ficaremos com m ao quadrado menos 4, que multiplica m menos 2, maior que zero, que é uma inequação do segundo grau. E aí aqui o vídeo ficaria muito longo, preferimos deixar isso para outro vídeo. Ok? Mas você pode resolver essa inequação do segundo grau e vai continuar valendo a ideia. Queremos dar outro exemplo ainda. Então, vimos 3 exemplos diferentes sobre o delta e as condições sobre os coeficientes. Quando queremos que não haja raízes reais, quando queremos que haja raízes reais e iguais, e quando queremos que haja raízes reais, porém distintas. 3 condições diferentes. Queremos mostrar mais uma condição, talvez até mais do que uma, mas por enquanto vamos pensar apenas nessa que eu vou mostrar. Bom, às vezes queremos que as raízes sejam uma o dobro da outra. Então, uma raiz, digamos que seja isso, uma raiz seja o dobro da outra. Pronto. Para isso acontecer, repare o seguinte: se as raízes são x1 e x2, se as raízes são x1 e x2, então podemos dizer que uma raiz é a. É melhor não usar a letra a porque os coeficientes já são a, b e c. Vamos chamar uma raiz de p, a outra raiz tem que ser 2p. Pronto. Então a soma das raízes será 3p. Certo? Então podemos pensar dessa maneira. A soma das raízes é 3p. Porém, a soma das raízes, né, é menos b sobre a. E aí teremos uma relação entre os coeficientes e a soma das raízes. Lembre-se que p é uma das raízes, certo? P é uma das raízes. Então vamos pensar aqui numa equação do segundo grau como exemplo. E aí vamos usar isso como ideia. Então, digamos que você tenha x ao quadrado menos 4x mais m mais 1, para deixar os números pequenos, igual a zero. E aí eu quero que uma raiz seja o dobro da outra.
Bom, em primeiro lugar, sabemos que as raízes têm qual formato? As raízes têm o formato menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou supor que uma raiz é o dobro da outra, escolho qualquer uma das raízes, coloco no lugar de p e sei que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, posso fazer o seguinte: soma das raízes. Vamos por partes aqui. Primeiro, soma das raízes. A soma das raízes será menos b, então menos 4 sobre a, que é 1. Então, teremos a soma das raízes igual a 4. E uma das raízes, vou pegar aqui qualquer uma, vamos supor que a menor é a que tem os dois valores negativos. Então, vamos pegar a menor vai ser menos 4 menos raiz de delta, mas quem é delta? B ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é M mais 1. M mais 1, vou chegar para a direita aqui um pouco. M mais 1 sobre, raiz aqui sobre 2 vezes A. Então, isso aqui é uma das raízes. Esse é o nosso P. Vou escrever aqui do lado, P. Pronto. Então, teremos 4 menos raiz, aqui dentro, 16, 4 menos 4, que multiplica M mais 1 sobre 2. Esse é o nosso P. Bom, então agora já temos P e já temos a soma das raízes. Só precisamos usar essa relação. Então, a soma das raízes, vamos colocar aqui em cima. A soma das raízes é 4. E isso deve ser igual a 3 vezes o nosso P. Mas quem é o nosso P? Vamos ajeitar aqui essa expressão. Repare que aqui dentro temos 16 e 4. Então, teremos uma fração aqui. Aqui primeiro temos 4 menos raiz. Esse 16 eu posso colocar, fatorá-lo. Aqui é 16, aqui 4. Então, vou ficar assim, 4 aqui dentro, 4 menos m mais 1. Então, aqui m mais 1, fecha parênteses, sobre 2. Ok, isso é o nosso P. E aí, repare que esse 4 pode sair da raiz, ficaremos com 4 igual a 3, que multiplica 4 menos 2 vezes a nossa raiz. Esse 4 saiu, foi simplificado aqui. Deixa eu mostrar por que isso aqui é um produto. Podemos escrever como raiz de 4 vezes raiz de 4 menos m menos 1. Isso aqui que está escrito aqui pode ser isso. Esse 4 virou 2 vezes a raiz de 4 menos 1, 3 menos m. 3 menos m, podemos fechar a raiz aqui. E embaixo aqui temos um 2. Esse 2 pode simplificar, então podemos simplificar aqui mais um pouco ainda. Esse 4 aqui vai virar 2, esse 2 vai virar 1 e esse 2 vai virar 1. Então teremos o seguinte: 4, do lado esquerdo temos 4, vou fazer de branco aqui, 4 igual 3 vezes, agora sim só sobrou aqui o 2, menos a raiz de 3 menos m, isso tudo entre parênteses. Muito bem.
Então agora posso passar o 3 para cá dividindo, teremos 4 terços igual a 2 menos a raiz de 3 menos m. Agora podemos passar esse raiz de 3 menos m para o outro lado, teremos raiz de 3 menos m igual a 2 menos 4 terços. Ok. Pronto. Agora teremos raiz de 3 menos m. Aqui podemos tirar o MMC multiplicando o 2 por 3 e dividindo por 3. Aqui. 3 aqui, 6 menos 4, 2 terços. Repare que 3 vezes 2 é 6, 6 menos 4, 2, 2 terços. Para extrair a raiz, podemos elevar os dois lados ao quadrado, então teremos aqui o quadrado disso e o quadrado disso. Então teremos 3 menos m. Repare que estamos supondo que, nesse caso, teremos 3 menos m, igual a 4 nonos, mas isso se 3 menos m for maior que zero, já que estamos elevando ao quadrado uma raiz quadrada. Então 3 menos m deve ser maior que zero. Então estou pensando aqui em 3 menos m maior que zero. Ok. Então, se 3 menos m é maior que zero, m deve ser menor que 3. Então, o nosso resultado deve estar compatível com isso. Então, 3 menos m, 4 nonos, teremos m igual a 3 menos 4 nonos. Finalmente, temos m igual a 3 menos 4 nonos. De novo, devemos tirar o MMC aqui, vamos multiplicar em cima por 9, embaixo por 9, 27 menos 4, m igual a 23 nonos. 23 nonos é menor que 3, 27 nonos é igual a 3. Então, 23 nonos é menor que 3, então, ok. Então, se escolhermos m igual a 23 nonos, uma raiz será o dobro da outra, aqui, certamente. Ok? Repare que não importa, né, qual raiz escolhemos, desde que uma das raízes seja p, a outra será 2p. Então, escolhendo uma raiz, a outra será 2p. Tudo bem? Então, vale para qualquer uma das raízes que você escolher, não precisa escolher as duas. Então, repare que esse método de operar com os coeficientes resolve problemas difíceis, como esse, em que temos uma situação em que o m aparece dentro do radical e aí caímos numa equação irracional. Ok? Mas a soma das raízes ajuda bastante. Lembra que a soma das raízes é igual a menos b sobre a, e foi isso que usamos aqui para comparar com 3p. Certo? Então isso vai facilitar. Isso aqui são as raízes. P1 não, x1 e x2. Aqui temos x1 e x2. E com isso conseguimos achar os valores das raízes, se quisermos, né? E o valor de m para que as raízes sejam o dobro da outra. Ok? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Um abraço e tchau.